estudar o tema Deus escolhe um povo para a adoração, baseado no livro de Gênesis. Vamos ver o que Gênesis ensina sobre essa escolha, esse chamado e sobre a adoração. E a gente vai ver 5 temas. O primeiro é que o propósito original do Criador é que tivesse comunhão constante com os seres humanos. Segundo, que após a queda não podemos nos reaproximar de Deus sem um sacrifício. Terceiro, Deus providenciará a salvação aos homens por meio de uma aliança. Quarto, o povo de Deus dará testemunho sobre sua aliança com Ele, onde quer que habite. E quinto, Deus usa famílias para avançar a sua aliança na terra, chamando o patriarca da família para promover essa missão. Então a gente começa com a leitura de Gênesis 2, no versículo 8 e 9, onde a gente pode reparar que quando Deus criou o mundo, Ele preparou um local para servir de local de encontro dele com o ser humano, para que ele tivesse essa comunhão constante da qual nós estamos falando. A gente lê em Gênesis 2, 8 e 9, e plantou o Senhor um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus criou esse ambiente para o ser humano, e era um ambiente para que ele tivesse comunhão constante com o ser humano. Inclusive, a gente tem um vislumbre disso, daquele que era o hábito que Deus tinha com Adão e Eva antes deles pecarem, na própria narrativa da queda. Por um momento, ela conta como era o costume de Deus com eles. Que a gente pode ver em Gênesis 3, o versículo 8. Gênesis 3, 8. A gente vê aqui: ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, qual era o costume de Deus na comunhão dele com Adão e Eva? Que ele passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, existia uma hora do dia em que Deus iria se encontrar com Adão e Eva todos os dias, ali no jardim do Éden. E eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. Ou seja, era aquele momento em que Deus se comunicava com eles. Então esse era o propósito original de Deus, que na comunhão perfeita eles tivessem todos os dias, né, um momento para conversar com Deus, estar na presença de Deus e ouvir a sua voz. E a gente sabe pela história da queda que isso é a primeira coisa que é corrompida pela queda, né? Nós não aceitamos mais, ou nós não suportamos mais ficar na presença de Deus. Inclusive Deus fala para Moisés, né? Se alguém ver a minha face morrerá. Por que isso? Por que Adão e Eva podiam estar na presença de Deus e depois do pecado nós não podemos mais? Que Deus não pode suportar a presença do pecado, né, diante dele, né, pela sua santidade, pela sua pureza, pela sua infinita justiça. Ele não pode estar conivente junto com a injustiça diante dele. Então nós, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, nós precisaremos de uma mediação, precisaremos de um intermediário entre nós e Deus, para que nós não sejamos aniquilados pela ira de Deus, pela reprovação de Deus sobre o nosso pecado. Mas aqui a gente vê o que era antes, né? Eles podiam ouvir a voz de Deus, podiam estar na presença de Deus, que se manifestava todos os dias, com uma hora marcada no Jardim do Éden.
gente lê aqui no versículo 8. E a gente, por mais que o pecado ele interrompa, né, essa comunhão do homem com Deus, Deus não ficou sem voltar a buscar o ser humano. Inclusive essa frase aqui do versículo 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Isso de chamar Deus ao ser humano de volta, esse é o próprio resumo da salvação. É Deus nos chamando de volta para Ele, né? Deus nos fazendo voltar para Ele. Deus contando meios de nos fazer, nos reconciliar com Ele. E claro que isso é um longo processo onde Deus precisou preparar a humanidade para esta reconciliação que Ele estava preparando em Cristo. Deus ele conseguiu, mesmo naquele tempo, depois da queda de Adão e Eva, ele providenciou esse propósito que foi rompido pela queda, pela obra de salvação. Então, ele será gradualmente restaurado. O propósito de Deus ter comunhão conosco. A nossa santificação, ela significa nós aumentarmos em comunhão com Deus. Entre várias coisas que a santificação significa, uma das coisas é essa. Nós recuperarmos gradualmente aquilo que nós tínhamos lá no Jardim do Éden. E a gente pode ler sobre isso em 2 Coríntios 6, versículos 16 e 18. Do 16 ao 18 a gente lê: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, na nossa santificação, começamos a nos reaproximar de Deus e a recuperar aquela comunhão que havia no Jardim do Éden. Claro que isso é gradual, conforme a gente vai abandonando o que há em nossa vida que desagrada a Deus, as ações e os hábitos que são contra a vontade de Deus, gradualmente a gente vai aumentando em comunhão com Deus, mas nunca chega à plenitude. A plenitude mesmo, que restaura plenamente aquilo que era no Jardim do Éden, é somente na glória, somente no novo céu e nova terra que Cristo trará, conforme nós lemos em Apocalipse 21, versículos 2 e 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Eu vi uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Assim como Adão e Eva estavam com Deus todos os dias no Jardim do Éden, assim Deus estará novamente com os seus redimidos no novo céu e nova terra, porque Ele habitará com eles e estará com eles. E a gente pode ter essa primeira lição em Gênesis sobre adoração, que Deus tinha o propósito de ter comunhão continuamente conosco. Esse propósito é arruinado pela queda, mas ele está sendo gradualmente restaurado pela salvação que há em Cristo Jesus. Segunda lição em Gênesis é que após a queda nós não podemos nos reaproximar de Deus sem um sacrifício. A comunhão que era regular e livre no jardim, a partir da entrada do pecado no mundo, precisou interpor, sacrifícios
para comunicar a separação e o desagrado de Deus para com o nosso pecado e a separação que havia entre Deus e o homem. Ou seja, agora há uma barreira entre Deus e o ser humano, que é o pecado. E toda essa adoração, então, vai ser mediada com um sacrifício, com um intermediário, com alguma coisa para comunicar, para não deixar passar em branco a situação do pecado ser humano, entre o ser humano e Deus. Do pecado como barreira, do pecado como empecilho à comunhão do ser humano com Deus. Como a gente lê logo depois da queda, que Deus ele sacrifica alguns animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, o primeiro animal sacrificado, então, na religião de Gênesis, na adoração de Gênesis, são os animais que foram mortos para criar uma roupa de peles para Adão e Eva. E assim é, até que viesse o verdadeiro sacrifício, que é Jesus Cristo, toda a adoração, desde a queda até Cristo, ela depende, ou ela tem como momento essencial da adoração um sacrifício de um animal. Geralmente no culto do Antigo Testamento sempre tem algum sacrifício de algum animal, mostrando, né, que há uma separação, que há um problema a ser resolvido, que há uma dívida a ser paga entre o ser humano e Deus, de tal maneira que o ser humano não consegue nem falar com Deus sem fazer menção disso, sem fazer menção, né, dessa confissão de culpa e de separação e de queda em que ele se encontra. Então, a gente continua, se a gente for reparar no livro de Gênesis, vai ter vários momentos em que vai haver sacrifícios de animais. Lá no capítulo 8, a gente vê Noé tomando, depois que ele sai da arca, versículo 20, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Lá no 22, quando Abraão, depois que Deus substitui a Isaac, Abraão pega o carneiro e o sacrifica. Gênesis 22, 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. A gente lê Gênesis 31, 54. Ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão, comeram pão e passaram a noite na montanha. Então não tem nenhum culto do Antigo Testamento sem uma oferta de sacrifício. Pelo menos os cultos agradáveis a Deus, sempre tem uma oferta de um sacrifício por causa do pecado que está se interpondo entre o ser humano e Deus. E a gente podia até comentar sobre isso, que o quão essencial é que haja uma mediação, que haja uma menção à situação da humanidade diante de Deus, a situação de alienação, de pecado, de perdição, e do remédio para ela, que no culto do Novo Testamento também tem que haver essa menção ao sacrifício. No culto do Novo Testamento não tem o sacrifício de animais, mas tem a menção ao sacrifício verdadeiro que pagou pelos pecados do mundo. A gente lê lá em 1 Coríntios 11, no versículo 20, no versículo 18 ao 20, a gente lê assim: porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntar na igreja, entre vós dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos juntares num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Olha só que coisa interessante. Paulo diz para a igreja de Corinto que ele está sabendo que está havendo divisões ali, e problemas, e facções, e discussões.
E de maneira que quando eles se ajuntam na igreja, né, eles estão se ajuntando para esses problemas aí. Se ajuntando não para o melhor, mas para o pior. A gente leu no versículo 17 aqui. E aí no 20 ele fala, de sorte quando vos ajuntar no lugar não é para comer a ceia do Senhor. Então, nessa reclamação de Paulo, a igreja dos Coríntios, ele dá a entender que sempre que eles se ajuntassem, eles deveriam estar comendo a ceia do Senhor. O propósito do ajuntamento tinha a parte principal ser a ceia do Senhor. Então aqui a gente aprende que essa igreja de Corinto, em todos os cultos, ela tinha a ceia do Senhor, que é justamente o substituto no Novo Testamento do sacrifício de animais. Não que a ceia seja um sacrifício, mas que ela faz menção ao sacrifício verdadeiro que paga o preço entre o ser humano e Deus, que faz a verdadeira ponte entre o ser humano e Deus. Porque a gente lê no versículo 26, que todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E então, o que eu estou refletindo é o seguinte, todos os cultos do Antigo Testamento têm um sacrifício de animais. Então, todos os cultos do Novo Testamento deveriam também fazer menção ao sacrifício de Cristo, como sendo uma parte essencial e importante desse culto. E a maneira que a gente recebeu de fazer esta menção, além da pregação, claro, da palavra sobre Cristo, é celebrar a ceia do Senhor para anunciar a morte do Senhor por meio desta ceia. E a gente percebe, então, que na nossa tradição evangélica a gente tem uma quantidade um pouco menor de celebrações da ceia do que a gente vê essa igreja fazendo aqui. A igreja de Corinto, em todos os seus cultos, celebrava a ceia. Também dá isso a entender a igreja lá de Troade. Atos 27, Atos 20, versículo 6, diz que eles esperaram 7 dias. E chegaram na cidade onde está a igreja de Troade e esperaram 7 dias. E aí no versículo 7, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo falava com eles. Então esperou 7 dias para os discípulos se ajuntarem, e eles se ajuntaram para partir o pão. Então aqui, essa igreja de Troade, igual a igreja de Corinto, tinha somente um culto por semana, mas nesse um culto por semana, que era no primeiro dia, eles sempre partiam o pão, ou seja, sempre celebravam a ceia. E a gente vê uma frequência maior ainda lá em Atos 2, a igreja de Jerusalém. No versículo 46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, esse partindo do pão, que é uma frase técnica, né, uma expressão técnica para se referir à celebração da ceia do Senhor, na igreja de Jerusalém era todos os dias. Ela tinha um encontro grande lá, uma multidão de pessoas, 4.000, 5.000, 10.000 pessoas no templo. Depois dividiram-se em vários grupos, em várias casas, e nessas casas eles todos os dias, Atos 2,46 diz que era todos os dias, partiam pão. Então, a igreja do Novo Testamento celebra a ceia com uma regularidade muito mais frequente do que a tradição que nós temos hoje nas igrejas evangélicas, que geralmente é somente uma vez por mês. E aí fica essa reflexão aí que a gente aprende do culto em Gênesis, que todos os cultos em Gênesis, depois da queda, têm um sacrifício de animal. Então, todos os cultos do Novo Testamento, em paralelo, também deveriam fazer a referência que nos foi provida sobre o sacrifício para reconciliar o homem com Deus, que é a ceia do Senhor, que anuncia a morte de Jesus Cristo. A gente continuando, a gente aprende em Gênesis que Deus providencia a salvação aos homens por meio de uma aliança da graça. A gente vai ler lá em Gênesis 12, versículo de 1 a 3, aquele episódio da chamada de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei,
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente pergunta o seguinte: quem foi até quem? Né? Quem tomou a iniciativa? Foi Deus. Deus que chamou Abraão. Deus que chega até Abraão e chama ele para participar desta nova aliança da graça que vai um dia abençoar todas as famílias da terra. Então aqui é pura graça. Abraão não fez nada para merecer esse chamado, para merecer esta vocação. Para partir dele ser criado uma grande nação, ser abençoado, ter um nome, ser uma bênção e abençoar todas as famílias da terra. Tudo isso foi iniciativa de Deus, ou seja, é a graça. A gente tem um contraponto com aquela aliança que Deus fez com Adão antes da queda. Antes da queda, Deus fez com Adão uma aliança de obras. A gente lê lá no capítulo 2, versículo 16 e 17. Ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa aqui é a primeira aliança de Deus com o ser humano, que é uma aliança de obras, onde Deus dá uma ordem ao ser humano e a vida depende de cumprir esta ordem. A gente pode até entender que lá no jardim, como tem essas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, é que uma era um teste para poder ter acesso à outra. A árvore da vida dá a vida eterna, mas a árvore do bem e do mal é um teste para você se submeter e depender de Deus e reconhecer que Deus é que determina o que é certo e o que é errado. Então, nesse primeiro momento, Deus faz com o homem uma aliança de obras. Ele faz um teste de obediência com o ser humano. Se ele se submeter a essa obediência, cumprir esta ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria acesso à árvore da vida. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Ele pecou e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim, então, Deus, por misericórdia, lançou ele fora do jardim do Éden. No versículo Gênesis 3, 22, a gente lê: para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Isso de Deus expulsar o homem do jardim do Éden é mais misericórdia do que julgamento. Porque se Deus permitisse ele continuar ali, ele poderia comer a árvore da vida, viver eternamente em pecado. Viver eternamente expulso, viver eternamente nas trevas, viver eternamente separado de Deus. Como os demônios, né? Como Satanás e os demônios, eles não têm possibilidade de salvação. Eles pecaram e caíram totalmente. E o ser humano seria como eles. Mas o ser humano tem possibilidade de salvação porque ele não comeu da árvore da vida. Ele não tinha uma vida infinita naquele momento. Ele morre por misericórdia para poder ser ressuscitado por Jesus Cristo, né? Crendo na promessa da salvação. Então aqui a aliança de obras ela leva à condenação, né? Ela depende do ser humano ter uma obediência perfeita. Então Deus deu um único mandamento e o ser humano não obedeceu a este mandamento. Então ele quebra a aliança de obras, está debaixo da maldição da aliança de obras. E tanto assim como foi com Adão e Eva, assim com cada um de nós. Nós quebramos a aliança de obras de Deus, não obedecemos perfeitamente ao seu mandamento, que está sobre nós, e então nós estamos debaixo da maldição, da morte e da separação de Deus. Mas o que Deus providencia, já no Jardim do Éden, já anuncia, é a aliança da graça. No versículo 15, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, a serpente, né?
entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nasceria alguém que feriria a cabeça da serpente. Ou seja, ele desfaria todas as más consequências do pecado. Esta é a aliança da graça, que começa a ser revelada aqui, já no Éden, Gênesis 3,15, e ela vai se desenvolvendo, ela vai se revelando progressivamente aos homens. E ele revela então a Abraão que dele ele iria criar um povo que iria abençoar todas as famílias da terra, que é justamente o povo da aliança da graça. Não confunda isso, né? A aliança de Deus com o povo de Abraão, os descendentes de Abraão, não é uma aliança de obras, é uma aliança da graça. Porque a aliança de obras é de Deus com Adão. Eu mando uma coisa, você não obedece, então você será castigado porque não obedece o que eu mando. Essa está sobre todos nós sempre, como filhos de Adão. Mas a aliança da graça é Deus providenciar um meio de salvação, né? E ele vai revelando este meio de salvação de forma gradual no Antigo Testamento. Primeira fase é essa aqui que a gente lê em Gênesis 12. Deus escolhe Abraão para, por meio dele, criar um povo, e nesse povo ele iria revelar o seu caráter, e desse povo nasceria o Salvador, que com uma vida perfeita e uma morte expiatória redimiria os que creem nele. E assim todas as famílias da terra seriam abençoadas. E os eventos, então, de Gênesis, todo o livro de Gênesis fazem parte dessa história da salvação. São o começo da história da salvação, são o desenvolvimento da revelação da salvação que Deus tinha provido para o ser humano. Quando a gente lê a história do dilúvio, a gente aprende um pouco mais, como parte dessa revelação gradual. A gente aprende um pouco mais o quanto o ser humano ele é mau, né? A gente vê em Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, Deus ele revela aqui, no episódio do dilúvio, que o ser humano é mau continuamente, que a corrupção ela não se trata somente de pecados pontuais, ela se trata também da maldade do seu coração e dos seus pensamentos continuamente, né? E aí ele revela, né, ele proclama essa perdição total da humanidade por meio do juízo do dilúvio. Mas ainda assim ele age com graça, salvando a família de Noé. A gente, depois de salvar a família de Noé, a gente aprende em Gênesis que a corrupção permanece. Não adianta eliminar a maior parte dos pecadores, que na raça humana a corrupção permanece, né? A gente lê lá não só na história que Noé se corrompeu, os filhos de Noé se corromperam, mas também na história da Torre de Babel, que eles se revoltam contra Deus. A humanidade, depois de Noé, quer edificar uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus e seja feito um nome para que não seja espalhado sobre a face da terra. Ou seja, eles querem providenciar uma maneira de Deus não os julgar mais, né? Vamos criar uma torre, para se tiver um dilúvio, nós nos abrigarmos nessa torre, e essa torre vai ser tão alta que vai chegar até o céu, vai chegar até Deus, né? Na pretensão deles. E eles próprios vão fazer o seu nome, né? E não vão ser espalhados por Deus sobre a terra. Quer dizer, é uma pretensão da humanidade de chegar até Deus. Ela se junta para desafiar a Deus, para blasfemar de Deus, para dizer que é independente de Deus. E nós sabemos da história, então, da Torre de Babel, que Deus frustra esse propósito.
E comparando com Abraão, a gente vê que tudo vem de Deus, né? Aquilo que o ser humano queria por conta própria, criar uma torre para ser protegido. Deus fala que ele vai proteger Abraão. Abençoe os que te abençoarem e amaldiçoe os que te amaldiçoarem. Aquilo que eles queriam com a Torre de Babel, de eles fazerem seu próprio nome, Deus é que vai fazer com Abraão. Eu engrandecerei o teu nome. Ou seja, Deus é que tem que providenciar todas essas coisas para nós, não nós, pelo nosso próprio esforço, nós criarmos. Nós construirmos de forma independente de Deus. De forma independente de Deus, a gente só tem fracasso e desgraça. É uma coisa que a gente aprende também, então, no livro de Gênesis. A gente sabe, então, que esta bênção, conforme a gente leu na lição, conforme nós vimos na primeira lição, esta bênção é a bênção da salvação em Jesus Cristo, essa bênção de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente lê, então, Atos 3, 25 e 26, Pedro explicando isso. Vós sois os filhos dos profetas, da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus Cristo, primeiro o enviou para vós, para que nisso vos abençoasse, não apartar a cada um de vós das vossas maldades. Aqui é o ponto tão culminante da revelação, de que aquela bênção que Deus tinha dado a Abraão, em Gênesis 12, é a salvação em Jesus Cristo. É Ele que é a bênção para todas as famílias da terra, ao apartar cada um de nós das nossas maldades. Né? Tudo isso que a gente viu, que Adão fez, que Caim fez, que a gente vê em Gênesis, que o povo antes de Noé fez, o povo depois de Noé, da Torre de Babel fez, em Cristo nós somos libertados disso. Nós somos gradualmente salvos dessa corrupção, dessa maldade do coração que o ser humano herdou depois da queda. Então essa é a bênção de Abraão que chega a todas as nações por meio de Jesus Cristo. A gente aprende também em Gênesis sobre a peregrinação do povo de Deus. Conforme a gente lê lá em Hebreus, eles confessaram que eram peregrinos na terra, né? Hebreus 11 fala isso. A gente repara na história de Abraão, Isaac e Jacó que eles tinham esta perspectiva. Deus os chamou para herdar aquela terra, mas eles não herdariam no tempo deles. Somente o povo descendente deles, 400 anos depois, que herdaria. Eles estariam percorrendo aquela terra ali, mas percorrendo para quê? Para que percorrer? Apenas para dizer que seria deles? Não. Se percorreram para testemunho. O povo de Deus dá testemunho sobre a aliança com Deus onde quer que habite. Depois que Deus chama a Abraão, Abraão começa suas peregrinações na terra de Canaã e nessas peregrinações Abraão constrói um altar para Deus em cada lugar que ele passa. Né? Podemos reparar aqui, Gênesis 12, versículos 6 e 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aonde? Ao lugar de Siquém até o carvalho de Moré. Esse aqui é o primeiro altar que Abraão constrói. Um altar ao Senhor. Agora, Abraão ele tem uma vida nômade. Ele passa um tempo no lugar, passa tempo numa cidade, depois ele fica mais algum tempo em outra cidade, viaja, vai para outra cidade. E o que a gente vê acontecendo? Gênesis 8. Moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, ao oriente, edificou ali o quê? Um altar ao Senhor. O que ele fez? Edificou outro altar. Não é aquele altar do versículo 6, é um segundo altar em outra cidade, em outro local. E ali invocou o nome do Senhor. O que mais que ele faz? O capítulo 13, versículo 18. Abraão mudou as suas tendas, se foi,
habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Embrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Nesses 2 capítulos, então, nós temos 3 altares registrados que Abraão construiu. E se a gente for reparar, a gente vai ver isso repetido várias vezes na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó. Qualquer lugar que eles passam, eles edificam um altar ao Senhor. E a gente precisa entender isso aqui. A gente precisa pegar esse ponto aqui bem claro, né? Eles estão em uma outra cultura, estão em outro tempo, estão no Antigo Testamento. Eles têm a maneira deles, naquela cultura, de dar testemunho do Senhor. Então, a maneira deles, naquela cultura, de dar o testemunho do Senhor, da aliança que eles têm com Deus, é construindo altares ao Senhor. Abraão, Isaac e Jacó. E todas as cidades que eles passaram, eles construíram um altar ao Senhor, como testemunho àqueles povos de quem era o Deus verdadeiro, no qual eles deveriam crer também. Essa era a maneira deles darem testemunho de Deus naquela época e naquele contexto. Inclusive, hoje não seria tão diferente assim, né? Se a gente reparar aqui, registrado na história de Abraão, a gente tem uns cinco altares que Abraão construiu. Então, se Abraão construiu 5 altares, imagina você falar de uma pessoa hoje, você fala de um cristão hoje, na vida dele, ele fundou 5 igrejas em 5 cidades diferentes. Você não iria considerar que ele é um grande evangelista? Então, ele fundou uma igreja, o filho dele fundou outra, e outro filho fundou mais 3 igrejas, né? Assim Abraão, Isaac e Jacó, né? Abraão fundou 5 igrejas e Isaac fundou uma, e Jacó fundou 3 igrejas. O pai, filho e neto. Uma família de fundadores de igrejas. Você não ia considerar que é um grande evangelista nos dias de hoje? Assim era. Onde quer que eles passavam, esses patriarcas construíam altares a Deus para dar testemunho de Deus. E isso não tem muita diferença para nós hoje. Nós podemos e devemos também dar testemunho de Deus onde quer que nós estejamos. Como eles construíram um altar, que era a maneira, naquela cultura, deles darem testemunho de Deus, nós também podemos, da nossa maneira, da nossa cultura, do Novo Testamento, dar testemunho de Deus onde quer que nós estejamos. Não só falando, creio em Deus, mas também fazendo de onde nós habitamos um local de adoração a Deus, um lugar de culto, uma mini igreja. Cada casa cristã poderia ser uma mini igreja. De fato, a gente tem no Novo Testamento um casal que fez isso. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, e diz o seguinte, 1 Coríntios 16, 19, as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Ou seja, Áquila e Priscila fizeram uma igreja na casa deles, lá de onde Paulo escreve para os Coríntios. Provavelmente a cidade de Éfeso é de onde Paulo está escrevendo. Eles moravam em Roma, se mudaram para Corinto, depois se mudaram para Éfeso. E na cidade de Éfeso, Áquila e Priscila têm uma igreja na casa deles. Assim como Abraão, Isaac e Jacó, onde eles moravam, construíram um altar ao Senhor, também no Novo Testamento nós podemos fazer algo semelhante, fazendo da nossa casa uma igreja, como Áquila e Priscila fizeram, ou uma mini igreja, né? Ou um local de adoração a Deus, ou um local de referência para a fé em Deus e a fé em Jesus Cristo, para a salvação e a aliança que há no Senhor que nós cremos. E não ficou só nisso, né? Não tem só esse registro aqui da igreja na casa de Áquila e Priscila na cidade de Éfeso. A gente vê também em Romanos 16, versículos 3 e 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios.
saudai também a igreja que está em sua casa. Aqui é uma carta de Paulo aos romanos. E quem está lá em Roma, na cidade de Roma, Priscila e Áquila agora. Eles estão morando em Roma de novo. E agora, na cidade de Roma, eles têm uma nova igreja na casa deles. Além daquela igreja que eles tinham feito, a igreja que eles tinham organizado na casa deles. Na cidade de Éfeso, eles têm uma nova igreja agora na casa deles, na cidade de Roma. Só para entender, Priscila e Áquila primeiro moravam em Roma, se mudaram para Corinto, conheceram Paulo em Corinto, ajudaram a fundar a igreja de Corinto. Se mudaram para Éfeso, fizeram uma igreja na sua própria casa, na cidade de Éfeso. Depois, posteriormente, Priscila e Áquila se mudam de volta para a cidade de Roma e na igreja de Roma eles também fazem uma nova igreja na casa deles. E essa é uma maneira de a gente imitar Abraão, Isaac e Jacó no seu testemunho itinerante, né? Onde quer que nós estivermos, darmos testemunho do nosso Deus e fazer de onde nós moramos um local de culto. Porque outra coisa que a gente aprende em Gênesis é justamente que Deus usa as famílias. Está aqui essa família, Priscila e Áquila, e lá em Gênesis a gente vê o foco sendo nas famílias. A família de Noé, a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó. Deus escolhe famílias para avançar a sua aliança. Antes de igrejas, antes de instituições religiosas, o foco de Deus principal são as famílias. A gente vai ver em Gênesis 18, 17 e 19, falando sobre isso. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Como então se cumprirá o propósito de Deus para criar uma nação a partir de Abraão? E nele ser bendita todas as nações da terra. É porque ele precisa primeiro começar com a casa dele. Com ele e os filhos, aos seus filhos e aos netos, aos que vierem depois dele, que guardem o caminho do Senhor e que ajam com justiça e juízo. Então aqui o foco de Gênesis, você vê claramente que é o foco nas famílias. Abraão tem que ensinar seus filhos a guardar o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo. Isaac é a mesma coisa, Jacó é a mesma coisa. A partir dessas famílias fiéis que Deus faz avançar a aliança dele no mundo. Mais do que a organização externa da religião, né? Até porque, se a gente reparar, nossa influência na instituição religiosa, mesmo que seja uma instituição que Deus criou, mesmo que seja uma instituição fiel, legítima, ela é menor do que na família. A família é a nossa maior influência no mundo. Você passa 1 hora, 2 horas com o povo de Deus reunido, 2 horas por semana, 3 horas por semana que seja. Isso sempre será menos do que o tempo que você passa com a sua família. Aqui é o ponto crucial, né? Não adianta levar as crianças para ficar 1 hora na igreja e eu achar que fiz a minha parte, que eu terminei a minha parte. Não, a convivência na casa é a mais importante para a formação do povo de Deus, né? Ele é mais poderoso, é mais influente. É um pai ensinar o seu filho ensinar o seu neto o caminho do Senhor. Isso tem um impacto muito maior na vida das pessoas, porque na casa você convive o tempo todo. São muito mais horas por semana do que a pessoa pode conviver na instituição religiosa, seja naquele tempo lá no tabernáculo, no templo, ou como hoje é na igreja. A família é o ponto crucial para formar um povo de Deus.
ele é formado pela família. Como diz lá em Provérbios 22, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, qual é o impacto maior? Né? O impacto maior, mais poderoso, sempre será o da família sobre a vida da pessoa. A gente percebe isso também em Gênesis, né? A gente vê isso em ação, né? Quando Deus chama a Jacó, então, ele tem que, como patriarca ali, ele tomar a sua responsabilidade sobre a sua família. Lá em Gênesis 35, depois que Jacó está voltando, né, já casou, já teve seus 13 filhos, já teve problema com outros povos, né, com o povo de Siquém, lá no capítulo 34. Agora Deus estende a sua misericórdia sobre Jacó e seus filhos, mesmo eles sendo pecadores, mesmo eles cometendo crimes, Deus continua mantendo a sua aliança, seu propósito de criar, de providenciar um Salvador por meio daquele povo, né? Um povo de pessoas pecadoras, de pessoas más, de pessoas perversas, como são Jacó e seus filhos. Mesmo assim, a graça de Deus permanece sobre eles, perdoando-os, restaurando-os e renovando a sua aliança. Então, depois do problema lá, em Gênesis 34, que teve em Siquém, Deus chama Jacó para renovar a aliança com ele. Que Jacó cumpria o voto que ele tinha feito de de construir uma casa de Deus em Betel, que foi quando ele estava fugindo da face do irmão dele. E depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugisse da face de Esaú, teu irmão. Então, olha aqui a responsabilidade então do patriarca para com a sua família diante de Deus. Disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Aqui está a ênfase, né, do livro de Gênesis na adoração da família e a ênfase da responsabilidade do patriarca da família de fazer com que seus filhos, seus netos, todas as pessoas que estão em volta dele sigam o caminho de Deus. Então ele exorta eles a abandonarem os deuses estranhos que eles têm. Inclusive a própria esposa de Jacó, Raquel, né? Raquel, ela tinha costume de idolatria, tanto é que ela roubou os deuses do pai dela, né? Roubou estátuas do pai dela, que representavam deuses daquele tempo. E Jacó, aqui no Gênesis 35, ele dá um ultimato à família dele: tirem todos os deuses estranhos, porque eu vou fazer um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. E aí no versículo 4, Gênesis 35 diz: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então ele jogou fora, né, todos os símbolos de idolatria que havia na sua casa, para ele poder seguir a Deus com a sua família, né? Como diz Josué, uma passagem famosa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então há uma responsabilidade aqui que é colocada sobre os pais de família. No livro de Gênesis, claramente, né? A gente vai pulando de patriarca em patriarca. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, de patriarca em patriarca. Isso não muda muito, né, no Novo Testamento. Existe ainda esta responsabilidade que Deus coloca sobre os pais de família a fazerem com que a sua família siga o caminho do Senhor. É claro que a mãe está incluída nessa responsabilidade sobre a sua casa. A gente lê em Efésios 6, versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E aqui, é claro, aqui essa palavra pais inclui pai e mãe. Sim, a responsabilidade de criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui está claramente, né, o dever, o mesmo dever lá, que a gente leu lá em Gênesis 18, que Abraão tinha um dever de fazer com que a sua casa seguisse o caminho do Senhor, é que continua. Os pais, né, o pai e a mãe, têm que fazer os seus filhos
ser admoestados e doutrinados no caminho do Senhor. Olha aqui, a doutrina está na mão do pai e da mãe, né? Novo Testamento aqui, Efésios, não é Velho Testamento. A gente não deve terceirizar essa responsabilidade. Eu tenho que ter o culto familiar, o culto doméstico, todo dia na minha casa. Tenho que ter um momento para ler a palavra de Deus com os meus filhos. Toda a família reunida em torno da palavra de Deus e assim receber a doutrina e a admoestação. Mas eu estava referindo que, embora esteja aqui, Efésios 6,4, falando de pai e mãe, ainda assim no Novo Testamento há uma responsabilização para com o marido. A gente não lê lá em 1 Coríntios 14, para as mulheres tirarem a dúvida com seus maridos em casa? 1 Coríntios 14. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Então aqui tem um aspecto de ensino das mulheres em casa pelos seus maridos. Deus chama os maridos a ensinarem suas mulheres na sua casa. E a gente, na própria passagem de Efésios, aquela passagem famosa sobre que ordena aos maridos a imitarem a Cristo, também a responsabilidade de santificar sua própria esposa é colocada sobre o marido. Porque ele tem que imitar a Cristo, que santificou a igreja, o marido também tem que santificar a sua esposa. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, Cristo santificou a igreja dele, purificando-a com a palavra que Cristo pregou a ela. Conforme Cristo diz em João 15, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aqui está o chamado aos maridos de imitarem isso também para com as suas esposas. Eles devem promover a santificação das suas esposas pela palavra de Deus. Então, tem que existir o culto doméstico, onde no capítulo 6 a gente viu os pais ensinando os filhos a doutrina e a administração do Senhor. E neste culto doméstico, em que pai e mãe ensinam os filhos, há uma liderança espiritual do marido na casa. E isso no Novo Testamento também. Essa parte não mudou. Quando fala aqui mesmo, 5:23, mas lá em 1 Coríntios 11 também, o marido é a cabeça da mulher, ele se refere à responsabilidade espiritual, ao sacerdócio do patriarca sobre a sua casa, né? O ministério que Deus coloca sobre os patriarcas de cada família. Inclusive, a gente pode fazer um paralelo para a gente entender melhor uma passagem lá de Gênesis, em que Esaú despreza a primogenitura. Aquilo não é só questão de herança, não é só questão de Esaú receber uma parte maior da herança. Não é? Qual é a passagem? É 12? Deixa eu ver aqui. Hebreus 12. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Por que fala que Esaú foi profano? Porque se fosse só questão de herdar menos bens de Isaac, não seria profanidade. Ele é profano porque o primogênito, o patriarca, lá em Gênesis, era não somente uma posição de liderança e de posse social, mas também de liderança espiritual. Esaú poderia ter sido, né, aquilo que Jacó foi, né, o cabeça de um povo, do povo de Deus. Mas ele disse que não valia nada aquilo, né, desprezou por um prato de comida. Então isso é a profanidade, é desprezar o seu chamado que Deus coloca sobre você como homem, pai de família, né, na responsabilidade que Deus dá aos patriarcas de cabeça da sua casa.